Então, atenção, senhoras e senhores. Com exclusividade, a Rede Massa, a TV Guará, entrevistou a vereadora Ana Maria. A confusão, os falsos sequestros, a não votação, as fitas que apareceram depois, tudo em cima da eleição da mesa. Os bastidores, Ana debilitada. Ana concedeu uma entrevista exclusiva para a nossa TV, para a Rede Massa. Atenção, prepare-se, você vai ouvir pela primeira vez Ana Maria depois de toda a confusão. Veja só. A nossa companheira, a vereadora Ana Maria, foi sequestrada. O cara fechou eu com a moto, põe um revólver no vidro, assim. O primeiro contato dos criminosos com a família. A gente está em pânico. A vereadora Ana Maria Holliday, do PT, foi encontrada. Não houve, senhor. Houve uma simulação. A vereadora Ana Maria de Holliday passou o fim de semana nesta unidade do Corpo de Bombeiros. Ana Maria de Holliday teve nesta quarta-feira a prisão preventiva suspensa. Ela tem um atestado médico. E depois vai dar os esclarecimentos. E ela tem o direito de falar a sua verdade. A vereadora Ana Maria fala pela primeira vez. Depois do episódio da Câmara, ela está conosco e vai nos contar tudo aquilo que ela quer falar sobre o episódio. Daiana, passado toda essa turbulência, como é que está a Ana Maria hoje? Agora estou me sentindo melhor, Joselito. Eu estava passando por um período muito difícil. Uma questão que já vinha assim ao longo de uns três anos para cá. Em 2 anos se intensificou. O ano passado, por conta de campanha e de problemas pessoais, problemas familiares, as minhas crises foram se acentuando. Eu estava com vários transtornos, Joselito. Depressão, compulsão. Eu ouvia gente, eu ouvia vozes, eu via vultos, sabe? Coisa assim que eu não estava bem. Saí do ópera, fomos tomar um café. Eu até nem consegui comer direito, porque nós não tínhamos almoçado nesse dia. Eu tomei um café e comecei assim a ficar cada vez mais mal. Aí foi que o motorista falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou levar a sua mãe para casa, vou levar a Suzy e vou chamar alguém para dar uma volta. E eu saí para dar uma volta e falei... O motorista era o Idalécio. Idalécio. Aí saí para dar uma volta com o Reginaldo. E daí eu me queixei com dor de cabeça. Eu já tinha tomado alguns remédios. Aí ele me deu mais um remédio. Aí eu fui apagando. Uma decisão minha, vamos dar uma volta. Você já tinha resolvido que não ia votar? Não, eu ia votar. Eu só precisava passar aquele momento. Que eu tinha tido muitos já em outras ocasiões. Você não programou nenhum sequestro? Você não fez nada disso? Nós não programamos nada. Você apagou, os fatos aconteceram e você não teve envolvimento nenhum. Você simplesmente desapareceu. Eu vinha de momentos ruins, Joselito. Eu vinha de momentos muito ruins psicologicamente. Do seu ponto de vista, quem é que organizou isso, essa história de sequestro? Quem está por trás disso, que inventou? Você disse que não participou de nada. Quem é que inventou essa história de sequestro? Eu não sei. E hoje, de passado todo esse tempo, o que você pensa dessa história do sequestro? O Idalécio, o pessoal que participou, quem que inventou essa história de sequestro? Como é que lhe causou a prisão? Eu ainda não conversei com o Idalécio. Não conversei com o Idalécio, não conversei com o Reginaldo ainda. Se eu souber exatamente quem acusou, o nome, eu não tenho outra saída a não ser abrir um processo, Joselito. Eu não posso ficar no disseram. Agora, se eu souber nome,
eu abro um processo. Daí chegou o dia seguinte, aquela confusão de sequestro, daqui a pouco você se apresenta, como é que você recebeu, quando que você recebeu a notícia que você estava com mandado de prisão? Tá com mandado de prisão, quando é que você recebeu essa notícia? Eu fiquei sabendo disso quando eu já estava no Corpo de Bombeiros. Joselito, o estado que eu cheguei, em Ponta Grossa, era um estado lastimável. Quando eu fui para o hospital, provavelmente devem ter me dado mais algum calmante, alguma coisa assim. Tudo passa pela minha cabeça de uma forma assim enevoada. Aos poucos eu vou lembrando. Até agora eu não considerei que eu fui presa, porque eu não lembro de alguém chegar e dizer: você está presa. Não lembro. Perguntei por que você foi presa. E como é que você analisa a tua prisão depois de passado esse tempo? Como é que você analisa a prisão que fizeram com você? Te levaram à prisão, pelo que você falou, você não participou de nada. Como é que você recebe essa prisão, a decretação de uma prisão por parte da polícia? Eu não lembro da decretação da prisão, Joselito. Mas hoje, por exemplo, passado tudo isso, como é que você analisa a prisão? Agora que eu estou começando a analisar. E como é que você analisa hoje? Eu acho assim que deveriam primeiro ter me ouvido, ter deixado passar aquele estado que eu me encontrava. Eu estava num estado tão mal que eu cheguei à delegacia, soube agora que eu cheguei à delegacia e o delegado não pôde nem conversar comigo. Não pôde me ouvir pelo estado que eu me encontrava. Você sofreu pressão do PT para votar na candidatura do Cenoura? Isso ajudou a piorar a tua situação? Você tinha um problema com o Careca, não queria votar? Era mais ou menos isso? Não, o Careca não tem nada a ver com eu não votar. Eu falei: vou votar no Cenoura. E eu ia votar no Cenoura. Se eu não quisesse votar, Joselito, se o meu plano fosse não votar, eu teria ficado no Rio de Janeiro. Eu teria, entre aspas, perdido minha identidade e não podia embarcar. Certo? Se fosse planejado, concorda? Se fosse um planejamento, perderia meus documentos, não ia poder embarcar. Se fosse um planejamento, eu simplesmente sairia, viajava. Além de não voltar do Rio, podia chegar e fazer outra viagem. Podia ter ido no médico, pegado um atestado médico de manhã. Que hoje eu acho que racionalmente, quando eu saí do hotel no estado que eu estava, eu já deveria ter ido ao médico. Não existe dinheiro algum, Joselito. Não tem dinheiro algum rolando nessa história. Não tem dinheiro algum rolando nessa história. Eu abro meu sigilo bancário. Certo, Joselito? Eu abro meu sigilo bancário. Eu cheguei assim, no fundo do poço, eu vou dizer, emocionalmente. Ana, nesse processo depressivo, você te passou pela cabeça algum momento em suicídio? Várias vezes. Mas não agora, só agora. Se eu não fiz isso, Joselito, foi porque ainda eu tinha muita responsabilidade. Aconteceram tantos episódios nesses últimos 2 anos que posso dizer que quase me levaram à loucura. Eu vou voltar porque eu tenho que dar explicação para os vereadores, para os meus eleitores, para as pessoas que gostam de mim, para os apoios que eu recebi. Vamos supor que eu sentisse que meu estado emocional não estivesse, eu não estivesse emocionalmente preparada, eu não voltaria. Eu renunciava. Mas eu tenho, por conta desses 2 processos da Câmara, eu tenho que voltar. Você não vai renunciar? Não posso deixar esses 2 processos em aberto, Joselito. Você Os processos dizem que você cometeu decoro parlamentar. Você acha que cometeu decoro parlamentar? Não, eu não acredito em decoro parlamentar. Decoro parlamentar, eu acredito que não caiba nessa situação. Eu tenho que voltar, Joselito. Não vou deixar esses 2 casos em aberto de forma alguma. O seu futuro, você pretende continuar na política ou esse é o encerramento da sua carreira? Depois desse mandato, Joselito, eu cumprindo até o fim, como eu disse para você, não saio porque eu não posso deixar 2 processos em aberto na Câmara, certo? Eu seria muito covarde correr desses processos agora.
Mas depois eu pretendo continuar trabalhando com o público, mas de outras formas. Que lição isso deixa para você? Que lição esse episódio deixa para você hoje? Que eu já deveria ter cuidado mais de mim, que eu deveria ter me preocupado mais comigo, que eu vivia 24 horas em função de todo mundo, Joselito, menos de mim. Os seus eleitores, o que se diria agora para eles, aqueles que sempre votaram na Ana, os eleitores? Eu digo que eles tenham paciência um pouco comigo agora, esperem passar essa tempestade, que eu acredito que ainda vai demorar uns 2, 3 meses, e depois disso eu vou conversar com eles. Assim, vou conversar com as lideranças. Bom, você viu aí alguns trechos da entrevista da Ana. Foram 10 minutos de gravação que você acabou de acompanhar, onde ela cita vários momentos, a questão de saúde dela. Ela conta que já vinha de um processo de depressão profunda, a ponto de tentar o suicídio por várias vezes, e que naquele dia ela estava sob pressão, tomou muitos medicamentos e quis sair não aguentava a pressão e acabou acontecendo tudo isso que você acabou de ver. Ela reassume a Câmara segunda-feira, dia 18, ela volta aos trabalhos, vai lá para se defender dos processos de decoro parlamentar e da CPI, ela vai se defender e diz que terminando esse mandato ela encerra a carreira e vai cuidar um pouco da saúde. Ela atribui tudo isso às questões psicológicas, não teve sequestro, não teve dinheiro, não teve nada, segundo a Ana Maria. Essa matéria exclusiva que você viu aqui na Rede Massa. Nós ouvimos também o advogado, Dr. Fernando Madureira. O Dr. Fernando cuida da questão jurídica da Ana Maria. Nós entrevistamos também o Dr. Madureira e perguntamos a ele sobre a questão da Ana Maria. Veja só o que disse o advogado. Eu acredito, ainda mais que temos toda essa documentação que já nos foi enviada pelo hospital, que realmente ela estava com um quadro severo de depressão e inclusive com ideias suicidas. Tem um prontuário completo, a documentação ali é incontestável. Então, quanto à situação de que realmente ela estava debilitada, não tem o que questionar. E a questão do sequestro não foi ela que inventou? Não foi ela que comunicou nada à polícia. Como ela esclareceu aqui, ela não estava a par da situação. Pode ter havido uma confusão por parte do seu assessor, do motorista, que quis ajudá-la de uma maneira ou de outra. Mas se ela não quisesse mesmo votar ou participar da eleição, ela, como ela disse, ela poderia ter ficado lá no Rio de Janeiro, poderia ter ela mesma se internado ali com problemas de saúde. Enfim, não precisava ter inventado essa história se era só para não votar. Então, eu acredito que essa história já cai por terra. Houve abuso da polícia, doutor? Não, acredito que o abuso ali é muito subjetivo. Houve uma comunicação do sequestro por parte do senhor Adalécio. A polícia fez o trabalho dela de investigar. Ato contínuo, foi feita a prisão em flagrante, que ali eu acredito que houve um certo abuso. Enquadraram ela como formação de quadrilha e tal. Aí a juíza substituta, em vez de relaxar o flagrante ou coisa assim, ela decretou a prisão preventiva sem fundamento algum. Tanto que, quando voltou o juiz titular, nós entramos com o pedido de revogação e foi prontamente atendido. Então, houve um equívoco ali da polícia em autuá-la em flagrante pelo crime de formação de quadrilha e a magistrada equivocou-se também ali para decretar a preventiva dela. Questão política na Câmara. Como é que o senhor analisa a volta da Ana? 2 CPIs, decoro parlamentar, qual é o caminho? Nós vamos ser notificados formalmente, mas eu acredito que a defesa na Câmara ali é uma defesa até fácil, por causa da vasta documentação médica que tem. É incontestável que ela está com problema de saúde. Não vejo como a Câmara possa caçá-la ou coisa nesse sentido. Eu estou bem tranquilo quanto a isso. Dr. Fernando Madureira, um dos grandes advogados de Ponta Grossa, contratado pela família da Ana Maria, que está acompanhando o caso Ana Maria. Para o doutor, o caso dela principal é a questão do momento depressivo grave
que ela passou e ainda está passando. Nós convidamos o presidente da Câmara, o Ariel, que está aqui. Daí, Ariel, tudo bem? Beleza. O Ariel prontamente veio aqui, nos atendeu. Você viu um pedaço aí da entrevista da Ana. O que você achou da entrevista da Ana? Muito confusa, Juscelito. Existem muitas contradições no depoimento da Ana Maria, essa primeira entrevista dela, inclusive pelo que já tinha sido dito dentro do inquérito policial. Pela própria mãe da vereadora, quem comunicou o sequestro da vereadora não foi o Idalés, foi o filho da Ana Maria, que tinha essa informação à época. E muito estranho a vereadora estar debilitada, na minha opinião, para não comparecer na Câmara, sendo que menos de uma hora antes ela foi lá, fez o juramento de vereadora que cumpriria com o seu papel de vereadora. Então é estranho, uma hora antes, quando não precisava votar, ela se posicionar, ela fazer o juramento que ia cumprir com as suas obrigações e depois não poder comparecer. Então tem muitas, claro que tem que ver um julgamento ainda, nós não queremos fazer um pré-julgamento, falar que ela é culpada, mas existem questões dúbias nesse caso e muitas contradições. Eu posso elencar várias delas aí, a gente tem que analisar com muito cuidado, porque quem merece a resposta nesse momento é o povo de Ponta Grossa. Nós estamos tratando sobre um mandato e sobre a representação popular, então a gente tem que tomar cuidado. Porque a eleição da mesa teve muitas confusões, teve pressão de todos os lados, inclusive apareceu uma fita em que mostra você sofrendo uma pressão, você, o Agnel, o Careca, recebendo propostas para fazer parte de um grupo, inclusive com emendas parlamentares. Você também sofreu bastante pressão durante o período que antecede a eleição da mesa. Você foi prefeito. Essa pressão é normal que aconteça. A vereadora Ana Maria está no 3º mandato dela como vereadora. Ela sabe o que é isso. Então, é normal as pressões e quando você se coloca à disposição para disputar um cargo público, você tem que colocar em primeiro lugar a tua honestidade e integridade. Você tem que representar bem as pessoas. Houve sim, por parte do pessoal da situação, me chamaram inclusive os outros vereadores, fizeram propostas e nós negamos. Eu disse não porque eu tinha dado a minha palavra, tanto que no dia da eleição da mesa eu fui lá, fui para votar e nós não votamos porque nós acreditávamos que a vereadora tinha sido sequestrada. Era a informação que chegou para nós, o motorista dela chegou lá no momento, disse que tinha recebido um revólver na cabeça, foi produzido provas para comprovar que tinha sido um sequestro, esfaquearam o pneu do carro, forjaram provas, a vereadora sumiu, ela demorou mais de 24 horas para aparecer de novo, então não é assim chegar e falar eu não sei de nada, não lembro de nada. Uma das contradições importantes de dizer, o advogado Ana Maria disse que a versão mais correta é a versão do Reginaldo. Como que ele sabe que é a versão mais correta, sendo que a vereadora diz não lembrar de nada? Ele está supondo? Sendo que a vereadora acabou de dizer na entrevista que ela não lembra o que aconteceu. Então tem muitas questões dúbias que a gente precisa resolver, que a gente precisa analisar, e esse é o papel da Câmara. Claro que com muita coerência, dando o direito da vereadora se defender, ela tem um excelente trabalho pela cidade ao longo dos anos. Ela é uma pessoa lutadora de um partido que é ligado ao povo de Ponta Grossa. A gente não pode esquecer isso também. Tem que dar todo o direito. Agora, nós não podemos nos esconder e se eximir da nossa responsabilidade. O fato aconteceu, na minha opinião pessoal, não como presidente da Câmara, ela quebrou o decoro parlamentar quando ela colocou a imagem da Câmara para todo o Brasil e até para fora do nosso país, degriniu a nossa imagem. Mas aonde que ela colocou, Ariel? É que eu quero entender. Aonde que você acha que ela colocou, se ela diz que não foi ela que fez o sequestro? Aonde que ela colocou? O fato dela não ter ido, de não ter comparecido à sessão, você acha que aí criou o decoro? Não. Ela não ter comparecido é um direito, uma prerrogativa que o parlamentar tem. Ela não era obrigada a ir participar da sessão. Certo. Aí que entra a quebra do decoro. Porque o fato que se ocorreu para ela não aparecer na sessão, aí é uma opinião individual minha, houve quebra do decoro. Porque o fato em si degriniu a imagem da Câmara e está relacionado diretamente à parlamentar Ana Maria. O regimento é muito claro que diz que quando você coloca a imagem da Câmara Municipal, do Legislativo em xeque, que denigre a imagem perante a sociedade, hoje se você perguntar para qualquer pessoa na rua, eles acham que isso manchou a Câmara Municipal. Isso é quebra do decoro. Você acha que foi mais pesado o que aconteceu com a Ana ou os outros bastidores que estão aparecendo dessa eleição, fitas, pressão, confusão? O que foi pior? Veja só, Juscelito, tem muitas coisas para serem analisadas ainda, sendo bem direto. E eu não estou fazendo um pré-julgamento, não sei se é legal ou não. Nós temos, por exemplo, gravações que vieram à tona, e não fui eu que fiz, eu fiquei sabendo e ouvi a gravação, que uma pessoa ligada ao pessoal da situação que estava disputando a eleição com nós, diz o seguinte: a Ana Maria já está acertada, está no Rio de Janeiro e não volta mais. Isso é uma prova concreta de que estava tendo pressão.
É lógico que não dá para provar que a vereadora tinha ligação com isso, se é verdade ou não. Não estou acusando, poderia ser apenas uma pressão também. Mas o fato é que isso aconteceu. O que eu não entendo é o seguinte, eu vou ser bem claro, a vereadora disse que estava sob forte pressão, que estava tomando medicamento. Como que ela conseguiu ir na hora da votação lá no Ópera fazer o juramento? 1 hora antes de nós irmos para a sessão na Câmara Municipal. Eu vi a vereadora no dia 31 à noite, nas comemorações. Eu vi ela um dia antes e ela estava tomando uísque. Eu vi. Como que ela estava tomando remédio? Isso é uma situação muito complicada. Eu não estou julgando a vereadora. Eu fiz parte da coligação que elegeu a vereadora. Quantos votos para caçar Ana Maria? É uma situação dúbia também. No nosso regimento interno, na lei orgânica do município, quando trata de cassação, diz que é a maioria absoluta, 12 votos. 12 votos. Agora, na resolução da corregedoria, diz que são 16 votos, 2/3. Não diz também sobre voto secreto na nossa lei orgânica, certo. Mas na resolução diz que é voto secreto. Então, infelizmente, essa questão da corregedoria foi feita alguns anos atrás. A maioria dos vereadores atuais não participavam na época, mas eu acho que tem que ter uma averiguação por parte da imprensa, te parabenizo, de conseguir fazer essa cobertura, coisa que ninguém conseguiu. E também é importante destacar o seguinte, que as pessoas têm que acompanhar o caso. Eu não estou criticando a situação da Ana Maria. Por exemplo, qual que é a importância da CPI? A CPI não vai averiguar a culpa ou não da Ana Maria. Ela quer averiguar a culpa de quais outros envolvidos que ainda não foi descoberto. Por quê? Porque não é só a relação da Ana Maria. Infelizmente, a Ana Maria, nesse momento, foi a mais prejudicada. Foi a pessoa que se expôs, aconteceu o fato. E como é que vai ser recebida a Ana Maria segunda-feira lá? Nós vamos cumprir a lei rigidamente. A vereadora é vereadora hoje, ela é uma parlamentar com direitos constituídos, ela conseguiu isso não por nós, através do voto popular das pessoas que a elegeram, e nós não podemos infringir a lei. Então ela é vereadora normal, vai participar das discussões, dos debates, até que as providências sejam tomadas. Ariel, obrigado por ter vindo aqui, boa sorte lá e segunda-feira retoma os trabalhos, né? Com certeza, a gente está bastante animado e tem bastante coisa para discutir. Infelizmente, temos que se ater a esses casos e não trabalhar em outros projetos que nós temos bastante vontade também para melhorar a vida do nosso povo aí. Beleza, um abraço. Obrigado, Jocelyn. Tá aí o Ariel, então, o presidente da Câmara, gentilmente ele veio ver aqui, falar, fez um balanço da entrevista da Ana Maria. Você viu, aqui na Rede Massa, você sabe, com exclusividade, Ana Maria falou, contou o seu dilema, contou o que aconteceu, o que lembra, o que não lembra, que volta à Câmara segunda-feira, dia 12.